Bom dia, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gente do corpo humano. A maioria dos colegas que eu conheço, eles têm o que eu chamo de iodofobia médica, por ignorância. Iodofobia médica, por ignorância. Eu espero curar essa iodofobia de vocês aqui hoje. Aqui está o átomo do iodo, ele tem 53 prótons, 74 nêutrons, ele é um halógeno, ele é de uma família onde tem o flúor, tem o cromo, tem o bromo, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o ástato. Ah? Então eles são os 5 halógenos da tabela periódica. Primeira vez que se falou sobre iodo foi em 1811. Ele é chamado de iodo porque Gay-Lussac, o grande químico francês, chamou ele de iodo porque iodo em grego quer dizer roxo, e ele tem uma chama roxa. Em 1824, o médico suíço François Condé relacionou com bócio tiroidiano. Vocês vão ver que aqui começa a medicina ocidental. O doutor Jean-Baptiste descobriu que não havia bócio em trabalhadores em minas de prata, e aí a relação tem com a disponibilidade de iodo. E o uso de iodo para tratar bócio foi a primeira vez que um simples elemento, iodo, era usado para tratar uma doença específica, bócio. Assim nascia a medicina que nós praticamos. Assim nascia a medicina ocidental. Um remédio para uma doença, outro remédio para outra doença. Essa história toda começou em 1824 com o iodo usado no tratamento do bócio tiroidiano. Quando se fala de iodo, o médico tem a tendência de pensar que só a tiroide tem iodo. A tiroide tem 1/30 do iodo. A tiroide só tem 50 miligramas de iodo. E o corpo tem 1.500 miligramas de iodo. Você vê, falou em tiroide, falou em iodo, falou em tiroide. Não necessariamente. 20% do iodo está na pele, 32% está no músculo, 35% está no tecido adiposo. Então é muito importante você entender isso, porque a pessoa vai pensar assim, se você está tomando um hormônio tiroidiano, como o hormônio tiroidiano já tem iodo, que não há necessidade de fazer suplementação de iodo. É pelo contrário. Quem está tomando hormônio tiroidiano deve fazer suplementação com iodo, porque vai requerer muito mais iodo do corpo inteiro. Então, principalmente a tiroide, os ovários e as mamas na mulher, e a tiroide e a próstata no homem. Não é que são só essas, mas existe uma tendência do iodo a se acumular nos tecidos glandulares, principalmente a tiroide, a mamas, ovários e próstata. O que acontece? Quando a tiroide não tem iodo suficiente para trabalhar, no mecanismo de defesa, a tiroide aumenta de tamanho. Porque aumentando de tamanho, talvez possa segurar mais iodo. Então, o bócio tiroidiano, que todos que lhe mostraram até hoje um bócio tiroidiano, mostraram uma mulher. Quando você aprendeu na sua aula de semiologia, na faculdade de medicina, sobre bócio tiroidiano, foi mostrado para você uma foto de uma mulher, como eu estou mostrando aqui, porque é até difícil achar na internet um bócio tiroidiano em homem. E você vai entender daqui a pouco por que mulher tem 10 a 15 vezes mais bócio tiroidiano do que homem. Então, a tireoide aumenta como um mecanismo de defesa, tentando acumular mais iodo. Toda a célula do corpo utiliza iodo. Glóbulos brancos, por exemplo, necessitam iodo para promover a defesa contra a infecção. O iodo está concentrado no sistema glandular, acabamos de falar isso. A tireoide contém apenas 50 miligramas de iodo. Mamas, glândulas salivares, glândulas parótidas, pâncreas, fluido cérebro-espinhal, cérebro, principalmente a substância nigra, que você sabe que é onde começa o Parkinson. Vocês vão ver o efeito da suplementação de iodo em Parkinson, a explicação está aqui.
A mucosa gástrica, a pele, as glândulas lacrimais, etc. Todas têm grande concentração de iodo. Quando o paciente está sendo suplementado com hormônio tiroidiano, ele precisa mais ainda de iodo. Eu não vejo um paciente na medicina comum que está recebendo hormônio tiroidiano sendo suplementado com iodo. E no frigir dos ovos, 50% dos pacientes com hipotiroidismo não estão sendo diagnosticados. 50% dos diagnosticados não estão sendo tratados. E 50% dos tratados não estão sendo bem tratados. Infelizmente, isso é um problema seríssimo na medicina. O paciente, no caso a paciente, vai de médico para médico, para médico, para médico. Ninguém consegue resolver os problemas porque eles se baseiam nos exames laboratoriais, no TSH, no T4, no T3. Muitas vezes nem pede T3, no T3 reverso, que raramente é pedido. E eu vou enfatizar mais uma vez, você pode ter o TSH normal, o T4 normal, o T3 normal e ter hipotiroidismo. Chama-se hipotiroidismo tipo 2, que, aliás, é o mais comum. Tá? É o mais comum. Sempre que prescrever hormônio tiroidiano, prescreva também suplementação com solução de Lugol. Jean Lugol, grande médico francês, em 1829, talvez por uma inspiração divina, misturou o iodo com o iodeto. E vocês vão ver as consequências terapêuticas disso aí. A habilidade de suar é controlada pelo iodo. O paciente, geralmente com câncer de pele, ele entra no seu consultório. O paciente com melanoma, por exemplo. Ele entra no seu consultório e você pergunta para ele assim, quanto tempo tem que ser um SUA? Como é que o senhor sabe? Como é que a senhora sabe que eu não suo? Tem 4 anos que eu parei de suar. Pois é, para suar precisa de iodo. O paciente com câncer, geralmente ele não sua 3, 4, 5 anos. E isso predispõe ao câncer, principalmente o câncer de pele. Porque 20% do iodo está na pele. Quando você tem deficiência de iodo, você tem uma predisposição a câncer de pele, que é um dos cânceres. O câncer de pele e o câncer de tireoide são os cânceres que mais crescem no mundo, estatisticamente, hoje. O NHANES, para quem não está familiarizado com o NHANES, é o National Health and Nutrition Examination Survey. Não é feito pelo Departamento de Saúde, é feito pelo Departamento de Agricultura americano. Cada 4, 5 anos, eles fazem um levantamento total de que nutrientes os americanos estão ingerindo. E, nos últimos 30 anos, se você comparar o NHANES de 1971 com o NHANES de 2000, mostrou uma diminuição de 50% na ingestão de iodo nesses 30 anos. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro de iodo que você ingere hoje. Tá? Tá aqui, ó, 1970, 2000. A ingestão de iodo caiu 50% nos Estados Unidos. E no mundo, o resto do mundo também não é diferente. Por que a explicação para isso? Porque o solo ficou pobre. Se você planta tomate no mesmo solo todo ano, 10 anos seguidos, aquele tomate não vai ter iodo nenhum, porque vai acabar o iodo do solo. E quando você, o plantador, lá, o agricultor repõe, ele põe fósforo, ele põe nitrogênio, ele põe potássio. Ele não põe iodo. Ele só põe fósforo, nitrogênio e potássio, que é o fertilizante. Então, depois de 10 anos, uma plantação que ocorre anualmente, 10 anos seguidos, aquele solo já não tem mais nada. Ele está pobre em selênio, ele está pobre em zinco, ele está pobre em iodo, ele está pobre em magnésio, e etc. Durante esses 30 anos de redução de 50% da ingestão de iodo, ocorrem os seguintes fatos. As doenças tiroidianas, hipotiroidismo, doença autoimune, hipotiroidismo de Hashimoto, tiroidite de Hashimoto e câncer. Aumentaram substancialmente. Aumentaram também os cânceres de mama, os cânceres de próstata, os cânceres de endométrio e os cânceres de ovário. Você vai ver que estão aumentando os cânceres porque a deficiência de iodo está ficando epidêmica. E isso predispõe a todos os cânceres glandulares.
1 em cada 7 mulheres que vive até os 80 anos. E 1 em cada 3 homens que vive até os 80 anos. 1 em cada 7 mulheres que vive até 80 anos vai desenvolver câncer de mama. 1 em cada 3 homens que vive até os 80 anos vai desenvolver câncer de próstata. Deficiência de iodo é um problema importante de saúde pública em 129 países. Em torno de 72% da população do mundo é afetada por deficiência de iodo. Isso é a declaração da Organização Mundial de Saúde em novembro de 1998. E o Brasil faz parte dessa estatística. Nós temos também grande deficiência de iodo. Então, no momento que você tem deficiência de iodo, você começa a ter cistos tiroidianos, que evoluem para nódulos tiroidianos, que vai evoluir para câncer tiroidiano. O mecanismo é muito simples. Começa com cisto. É cisto de ovário, é cisto de mama, é cisto de tiroide. Tudo tem a mesma explicação. Deficiência de iodo. Tá? Eu vou mostrar para você por que muitas vezes o Bidort não detecta isso. Eu tenho a minha teoria. Eu vou explicar a minha teoria, porque eu acho que muitas vezes o Bidort não detecta. E à medida que você vai dando iodo, o Bidort começa a detectar.